Já estou aqui com um pouquinho de substrato aqui para plantar galhos de rosa do deserto. E eu vou colocar na parte de cima areia pura. Né? O que eu gosto de plantar galhos de rosa do deserto é isso. Eu fico testando substratos diferentes, formas de usar diferente. Aqui, por exemplo, eu coloquei o substrato que eu sempre uso, à base de carvão triturado, areia peneirada, um pouquinho de isopor triturado, só que nesse aqui eu coloquei a metade de terra, isso mesmo. Tem gente que diz que não pode usar terra na rosa do deserto. Eu coloquei aqui metade de terra e por cima eu vou colocando areia. E é isso que eu gosto nos galhos de rosa do deserto, que eu fico testando essas outras coisas diferentes aí para ver se dá certo. Quando dá certo no galho, também vai dar certo, né, para uma planta que não é um galho, para uma planta de semente. E aí eu vou observando, né, com o passar do tempo, o desenvolvimento dos galhos, né? Logicamente, dependendo da terra que tem na sua região, não é adequado, né? O Brasil é muito grande e cada lugar tem um tipo de terra diferente. Essa terra que eu estou usando aqui é terrinha solta mesmo, é do quintal mesmo. Eu procurei um lugar que tinha bem uma terra mais arenosa, mais solta. Lógico que você não vai colocar uma terra aí muito argilosa, por exemplo, que aí realmente não tem como dar certo nesse tipo de planta. Eu venho fazendo muitas experiências com os galhos de rosa do deserto e eu vou fazer outra experiência agora. Eu vou colocar aqui uma pimentinha malagueta aqui no meio, né? Ela vai germinar aqui, já está madura, as sementes já estão prontas. E para que eu vou colocar essa pimentinha aqui no meio? Como eu coloquei mais terra, eu fiquei com um pouco de receio de ficar muito úmido, de ficar encharcado. E essa pimenta vai servir para absorver esse excesso de água que possa vir ficar aí nesse vaso. Ah, mas a pimenta vai roubar os nutrientes da rosa do deserto. Vai roubar, mas eu coloco mais. Isso aí não é problema não. E aqui já vai outro teste. Eu coloquei nessa garrafa PET aqui praticamente 100% apenas de terra, que praticamente não tem substrato. Só tem um pouquinho mesmo que eu coloquei, mas a maioria é terra mesmo. Então vamos ver como que essa planta se sai quase 100% na terra. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho visto no jardim de algumas pessoas, às vezes eu visito a casa de alguém que tem rosa do deserto, e eu vejo uma planta que foi plantada na terra, a pessoa tirou a terra do quintal e a planta está gigante, está gigantesca. E a planta cheia de flor, cheia de folha, com caudex maravilhoso. Então eu comecei a pensar, o problema, aí eu ficava pensando, como é que pode? No YouTube a gente sempre vê vídeos, especial, muita gente diz, não pode terra em hipótese alguma. E a palavra não pode, quando a gente vem para o cultivo de rosa do deserto, ela é muito forte, né? Principalmente nesse caso, né, como eu falei antes, cada lugar do Brasil tem um tipo de terra diferente, um tipo de solo diferente. Então, a melhor forma da gente saber é o que? Testando. Então, eu vou testando, vou misturando um percentual de terra com substrato, vou colocando na terra pura. Se você tem esse tipo de terra aí na sua região, que é mais solta, se tem terra também, por exemplo, terra de mata, tem uma mata conservada na sua cidade, faz o teste para você ver. Pega lá uns galhinhos de rosa do deserto para você não colocar em risco sua planta e faz o teste para ver se ela tem um crescimento aí satisfatório. Se tiver um crescimento satisfatório com os galhos, né, e você vai tentando, né, colocar aí as plantas de semente mesmo, talvez até plantar a própria semente nessa terra, que é o que eu estou fazendo com areia, inclusive. Eu estou plantando, eu nunca tinha plantado antes na areia pura, estou plantando sementes na areia pura para ver o desenvolvimento delas comparado ao crescimento delas no substrato, utilizando o mesmo adubo, com a mesma quantidade de sol. E eu vou ver depois essa diferença. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês. Nessa floreira aqui eu já estou fazendo diferente, eu já estou utilizando o substrato mesmo, que eu sempre uso, o mesmo que eu uso nas rotas de deserto. E aí no final de 3, 4 ou 5 meses, eu vou vendo aí qual a diferença no desenvolvimento, no enraizamento, né? Alguns galhos aqui estão sem raiz ainda, mas como eles já estavam plantados há um tempo e eles não murcharam, então eu tenho certeza que eles vão germinar, até porque eles já estão iniciando aí a brotação. Então quando o galho inicia a brotação, é sinal de que o enraizamento vai começar. É quase simultâneo, sendo que a brotação vem um pouquinho antes. Olha só esse aqui. Esse aqui, ó, já está iniciando floração. Não sei se vai segurar, mas ele está iniciando brotação junto com floração, mesmo sem raiz. Vou plantar aqui para ver se ele segura. O bom de aproveitar os galhos de rosa do deserto, gente, é isso, é você poder fazer essas experiências sem medo, né, de perder a planta. Normalmente, as pessoas que cultivam têm medo de perder a planta lá, a planta mãe, vamos dizer assim, né, a planta que já tem ali um caudex num tamanho considerável, né, e o galho a gente tem menos medo de perder,
né? Porque a gente sabe que quando a gente vai enraizar um galho, há uma chance dele apodrecer. Às vezes acontece. Mas é bom a gente fazer essas experiências para a gente testar as coisas, né? Porque como a gente tem climas diferentes, às vezes a gente vê um vídeo e a gente tem um clima totalmente diferente daquela pessoa que fez o vídeo que a gente está vendo. Então uma coisa que serviu para aquela pessoa pode ser que não sirva para você. E vice-versa, pode ser que uma coisa que não sirva para ela sirva para você. Como é o caso da terra que eu falei antes, né? Às vezes tem lugar que a terra não dá certo, mas tem lugar que dá. Aqui, em algumas plantas que eu venho colocando terra, não estou tendo problema, né? Cheguei ao ponto de colocar quase 100% de terra e vamos ver no que vai dar. Aquele primeiro pote era quase 100% de terra e vamos ver como que as plantas vão ficar. Então terminei aqui esse replante. À medida que o tempo for passando e elas forem desenvolvendo ou não, né? Se der errado, eu vou mostrando, fazendo novos vídeos aí para mostrar atualizações.